Oi pessoal, eu sou a Caroline Ruschel e nesse mês a gente está trabalhando o conceito de transformação. E na minha opinião não tem como a gente trabalhar esse conceito se a gente não entender um pouquinho do pensamento complexo. Um pensamento que foi trazido por um teórico francês chamado Edgar Morin. Eu já falei dele aqui e volto a falar. O livro que a gente escolheu para esse mês é A Via para o Futuro da Humanidade, onde ele traz de forma muito resumida aquilo que ele trabalhou ou toda uma estrutura que ele criou baseada, e que criou essa teoria do pensamento complexo. E na realidade, o que a gente percebe dentro desse pensamento complexo é que muitas vezes o improvável e o que seria impossível acontece na evolução da humanidade. Então o Morin ele trouxe 3 grandes princípios da vida para explicar a forma como as coisas se dão. A gente até hoje acreditava que a evolução da humanidade se dava de maneira linear, e de uma forma lógica. Então, se eu fizer algo, sem dúvida nenhuma eu vou ter uma consequência desse algo. Claro que isso é possível, se eu faço algo, se eu foco em algo, os resultados daquilo, sem dúvida nenhuma, vão acontecer. Mas daí a gente não abre o caminho para o improvável. E existem variações nesse processo. A gente não tem como controlar tudo, como dominar tudo. Então, quais seriam os 3 grandes princípios desse pensamento? O primeiro deles seria o princípio recursivo. E o que fala esse princípio? Que aquilo que eu já trouxe no primeiro vídeo, que o início e o fim são um processo da mesma coisa, Para que eu tenha um início, eu preciso ter um fim. E aí isso não é linear, mas isso é radial, Eu começo de uma forma, volto aquele início, dou um passo acima e continuo caminhando de forma recursiva. Como eu falei no vídeo passado, só para linkar esse conceito. Para que eu tenha vida, eu preciso ter morte. Para que eu tenha início, eu preciso ter fim. E isso se dá de forma recursiva. Para que eu transforme, então, eu preciso entender que tudo é cíclico. E que nada, em nenhum momento, é linear. E que tudo, na realidade, está ligado. Então, esse é o segundo princípio. Como assim tudo está ligado? É o princípio holográfico ou hologramático, como fala Morin. E esse princípio ele nos mostra a nossa ilusão em acreditar na fragmentação. Então, muitas vezes eu fico pensando, a cada dia a nossa forma de comunicação está mais fragmentada, mais limitada. E, na verdade, o princípio da vida não é assim. Nós todos estamos interligados, estamos conectados um com o outro e mais, a gente por muito tempo acreditava que a soma das partes formava o todo. E hoje a gente percebe, e o Morin traz isso, que o todo pode ser menos que a soma das partes, pode ser mais que a soma das partes, que não necessariamente a soma das partes nos dá a solução de tudo e nos mostra a realidade de algo. Então, começar a entender isso e começar a entender que a gente vive no fundo todos os dias com uma incerteza constante é o primeiro passo para a gente se libertar dessa exatidão que a gente busca. Então, todos nós estamos ligados e nós somos, aí sim, um fragmento do todo maior, do que está no planeta e do que está no cosmos. Nós, seres humanos, isso não só as grandes escrituras trazem, mas os cientistas hoje também trazem e mostram
que todo o nosso corpo é um fragmento de algo muito maior. Então esse princípio é um princípio que mostra a nossa unidade, mas que também nos diz que nessa unidade existe a diversidade. E isso é muito importante. E aí isso nos liga ao terceiro princípio desse pensamento complexo, que é o princípio dialógico. Não existe um só caminho. Não, a lógica ela é importante, mas não é uma só via. Existem várias vias e existem vários caminhos. E não importa, na realidade, o caminho que a gente escolhe. Se a gente segue o nosso coração, a gente, sem dúvida nenhuma, chega a um resultado e chega na via adequada para cumprir o nosso papel enquanto ser humano no planeta Terra. Então, hoje, eu queria compartilhar esses 3 princípios da complexidade. Em outros vídeos eu vou trazer um pouquinho mais desse pensamento complexo do Edgar Morin, tá bom? Um grande abraço e espero que de alguma maneira esses 3 pensamentos ajudem vocês, esses 3 princípios ajudem vocês a encontrar no seu interior a forma de transmutar, né, para uma nova vida e um novo caminho a partir dessa crise que a gente está vivendo. Um grande abraço.